Salve pessoal, espero que você esteja bem, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário, mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, através das ferramentas relacionadas à recuperação tributária, planejamento tributário e holding. Tema de hoje: tributação sobre exportação. Muito importante esse tema, tendo em vista que os exportadores, e eu sempre faço essa associação, que é muito importante, eu me sinto extremamente honrado quando as pessoas me chamam de professor. Eu sempre digo que eu não sou professor, eu compartilho experiência de um negócio que cresce numa velocidade muito grande, que já tem mais de 600 pessoas envolvidas nesse projeto, e a tendência é chegar em pelo menos 1.500 pessoas até o final do ano. Um baita de um desafio, mas é possível. E eu compartilho com vocês as estratégias que eu utilizo que dão certo e que inclusive também não dão certo. Afinal, conteúdo compartilhado a respeito dos erros são extremamente valiosos para que você não cometa o mesmo erro. Eu tive que aprender nesses 17 anos que eu estou no mercado tributário, muitas vezes batendo a cabeça. Isso me gerou experiência. Experiência tem muito valor. E isso que eu compartilho com vocês. Conteúdo de valor. Por que as exportações, Marco, a tributação, tendo em vista que grande parte delas não são tributadas, e você vem me falar que é importante? Eu reforço que é importante, tendo em vista que é um grande rol de clientes a serem atendidos. Os exportadores, e eu faço menção tanto aos preponderantes, aos exclusivos, e aqueles que têm uma parte das exportações, tendo em vista a teoria da complexidade. Essa teoria da complexidade, ela foi desenvolvida pela pessoa que vos fala aqui. Exatamente. Eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, e caso alguém já tenha ouvido falar antes que eu, pelo menos eu falo isso há mais de 2 anos, me informe, que eu vou retificar e vou citar a pessoa. Teoria da complexidade no mercado tributário, ela nos direciona ao seguinte: onde possui mais complexidade, tem mais oportunidades. É óbvio, mas o óbvio deve ser dito, falado, reforçado e insistido. Quanto mais complexidade, mais oportunidades. Um segmento que eu entendo que é extremamente complexo do ponto de vista tributário: supermercados. Supermercados, eu faço uma alusão que eu posso ter 4 tipos de tributação para o mesmo produto. O pão. O pão, se é francês, tem uma tributação de ICMS, de PIS, de COFINS. O pão de forma já muda. O pão envolto de cobertura e assim sucessivamente. Eu tenho, não tenho alíquota zero de PIS e COFINS, eu tenho ICMS, eu tenho o ICMS de cesta básica ou não, eu tenho ICMS substituição tributária e assim sucessivamente. E, consequentemente, nós temos várias oportunidades nesse tipo de mercado para os supermercados. Então, os exportadores possuem, ao meu ver, uma complexidade, porque grande parte dos exportadores, eles muitas vezes têm mais atividades. Ele é fabricante e exporta, mas ele distribui também, ele tem veículos para entrega e assim sucessivamente. Ele tem parte das vendas no mercado interno. Então, o que acontece? Tem uma grande variedade de operações, de tributação, e todas nos remete à complexidade, e a complexidade traz a oportunidade. As exportações, em grande parte, não são tributadas. As exportações, em grande parte, possuem um benefício fiscal. A desoneração. Vamos refletir sobre esse assunto. Os países, eles não querem exportar tributo, principalmente o Brasil, que possui uma alta carga tributária. Não talvez uma tão alta como nós pensamos, em nível mundial, mas a ineficiência nos coloca num patamar de percepção de uma alta carga tributária, porque nós temos uma alta tributação, mas necessariamente os serviços públicos não têm uma qualidade equivalente. E nós temos que recorrer ao privado, e tudo isso causa essa percepção de uma alta tributação. Os países não querem que as suas empresas percam competitividade no âmbito internacional. Então, isso é criado políticas de incentivo à exportação, e em parte dessas políticas que prevêem captação de recursos incentivados, concessão de vários
vários meios de acesso à informação, treinamento e assim sucessivamente, capital mais barato, também há incentivos fiscais, relacionados nesse caso, tanto aos tributos estaduais, dependendo municipal e principalmente federal, por conta dessa questão relacionada à competitividade e tirar o peso do leão, vamos dizer, das costas dos empresários. Então, a tributação nas exportações, nos tributos que incidem sobre o consumo, vamos pensar PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, por exemplo, dependendo da situação, IOF nas operações financeiras, CID, dependendo da questão relacionada ao que eu estou exportando, tem algumas variáveis de benefício fiscal. Vou ficar principalmente nos 5, que são mais comuns, que é PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. PIS, COFINS, previsão das receitas decorrentes da exportação de mercadorias, não são tributadas pelo PIS e COFINS por já dispor de uma previsão constitucional, que as receitas decorrentes de exportação são imunes. Elas não estão sujeitas, por mais que há a hipótese de incidência, que é muitas vezes o oferimento de receita, no caso da PIS e da COFINS. No caso de ICMS, a circulação jurídica, não econômica, da mercadoria, que é a transferência da propriedade, não são tributadas. Ou seja, na teoria, baseada no intuito de não exportar tributos. O IPI, a mesma coisa. Marcos, imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e contribuição social incidem sobre o lucro. Ou seja, a Constituição não desonerou o lucro da hipótese de incidência e do fato gerador da tributação. Isso é decisão do STF, no qual questionava a não tributação, por exemplo, imposto de renda, contribuição social, no lucro decorrente da exportação, por conta que a venda ela é desonerada, em grande parte. Mas não, isso não rolou dessa maneira. E aí, o que acontece, pessoal? Eu já começo tendo uma oportunidade de redução tributária na desoneração, mas o grande lance necessariamente nem é esse. A desoneração dos tributos que eu retromencionei. E sim o fenômeno, o efeito econômico, fiscal, tributário e contábil que decorre dessa situação. Por exemplo, vamos pensar numa empresa que é exclusivamente exportadora, ou vamos pensar numa empresa que ela é preponderantemente, ou seja, que ela tem mais de 50% das suas receitas destinadas ao exterior. Porque é comum que a empresa não se dedique apenas à exportação. É comum que ela tenha parte da receita dela também destinado ao nosso mercado interno. Então, quando eu estou diante de uma empresa preponderantemente, ou estou diante de uma empresa que possui, por exemplo, uma parte substancial, mais de 70%, 80%, 100% da sua receita para o exterior, eu acabo tendo um fenômeno importantíssimo, que é uma grande oportunidade para você profissional e que eu já identifiquei que várias empresas muitas vezes não se utiliza, que é o seguinte: eu não tributo a venda dessa mercadoria destinada ao exterior. PIS, COFINS, ICMS, por exemplo, IPI. Mas o que acontece? Muitas vezes eu adquiri essa mercadoria. E se eu estou no lucro real, por exemplo, mais precisamente na não cumulatividade do PIS e da COFINS, na qual me permite crédito da operação anterior para abatimento da operação subsequente, o que acontece? Algumas empresas não tomam crédito, não tributam, não tomam crédito. Mas está certo? Não necessariamente. Nós temos que avaliar que é o seguinte: regra geral PIS e COFINS, eu tenho que ter uma operação tributada para ter direito a crédito, mas eu tenho as leis esparsas que tratam a respeito de situações específicas e que complementam, por exemplo, o artigo 3º da 10.833 e da 10.637, que o artigo 17 da lei diz que as vendas sujeitas a suspensão, isenção, estou lendo aqui, isenção, alíquota zero ou não incidência não impedem a manutenção do crédito pelo vendedor das operações vinculadas, dos créditos vinculados a essa operação, no caso da exportação. E aí, de maneira concomitante e complementar, a Lei 11.116, lá no seu artigo 16, fala que o saldo credor, ou seja,
eu tenho crédito porque a legislação PIS e COFINS permite, IPI também, e muitas vezes a legislação do Estado permite também que eu tenho que ter uma operação tributada para ter o crédito, mas com exceção das remessas para o exterior. E aí fala-se da possibilidade de transferência ou não. Já falo sobre o ICMS. Então, no caso do PIS e COFINS, do IPI, o saldo credor acumulado, eu posso utilizar para compensação com os débitos vincendos, com esses créditos, ou pedido de ressarcimento em dinheiro. Observada a legislação, que é ressarcimento, um crédito que é passível de manutenção e que se eu não vou conseguir usar esse crédito para pagar imposto de renda, contribuição social, respeitada a questão do regime de apuração, trimestral ou anual, mensal, estimativa mensal, eu posso no ano subsequente, o próprio IPI, se caso não tiver, ou outros tributos passíveis, a contribuição previdenciária patronal, vulgo INSS, desde que entregue DCTF Web e o E-Social do mesmo período, eu posso pedir em dinheiro. E a Receita tem o prazo de até 1 ano, segundo a lei que trata a respeito do prazo de duração, o prazo razoável de duração do processo administrativo, mas que na prática isso acontece entre 4 a 6 meses. Então, uma grande oportunidade. Já tive empresas que eu me deparei que tinha lá um monte de dinheiro de crédito acumulado e nunca fez nada. Nós fomos lá, fizemos um pedido de ressarcimento, cara, em questão de 6 meses recebeu e nós tivemos honorários. Do ponto de vista, foi um trabalho muito simples, mas o que vale é o conhecimento. E assim para o IPI, por exemplo. O ICMS vai ter que submeter à legislação do estado em que permite o crédito, mas alguns estados eles te dão um benefício adicional e falam, olha, se você não consumir esse crédito com os seus débitos, você pode vender esse crédito, você pode transferir. Santa Catarina, artigo 42, tem previsão. Quando é saída de exportação, aí você pega esse cara, transforma num produto e vende. E pode ganhar sobre o valor, sobre a operação, intermediação. É evidente que o mercado atribui um deságio sobre isso, né? Porque tem que ser bom também para quem compra. Então por que eu vou comprar de você 1 milhão de crédito por 1 milhão? Eu pago aqui, eu compro de você 1 milhão de crédito por 950 mil, 900 mil e assim sucessivamente. Isso o mercado se organiza. Então, a parte da possibilidade de manutenção de créditos acumulados, ela é extremamente importante porque muitas vezes não é observado, não é realizado. Você tem uma grande oportunidade desde que você vá lá, retifique os SPEDs de contribuições, o SPED fiscal, se eu estiver falando do IPI, do ICMS, faça a baixa e o controle desses saldos, faça os pedidos através da obrigação acessória chamada PERDCOMP, que é o pedido de restituição, ressarcimento, compensação, reembolso, com o código do ressarcimento, nesse caso, de créditos acumulados, e aguardar o deferimento e apreciação da Receita Federal. Fantástico. Além do que, tem outros benefícios indiretos, como, por exemplo, a possibilidade, para que não haja esse gap no fluxo financeiro, porque eu estou pagando pelas minhas compras com o custo tributário, formação de preço, markup, os tributos compõem o preço de venda, quem paga é o comprador e eu abato através de crédito. Então, eu pago, tomo crédito, elimino o custo financeiro. Só que como eu não abato já no próximo mês que eu não tenho pagamento, muitas vezes, esse custo financeiro fica ali parado e que se transforma em liquidez em 6 meses. Eu posso pedir um benefício fiscal relacionado à equiparação a preponderante exportador e ter um despacho concessório da Receita dizendo, cara, você não precisa pagar PIS, COFINS e IPI quando você comprar, porque como isso daí não vai ser suficiente para abater da tua operação, o seu fornecedor, o vendedor da mercadoria suspende. Por quê? Ele não paga, consequentemente você tem uma redução no preço. E aí você você capa esse custo financeiro decorrente do acúmulo de crédito tributário, mais uma oportunidade de um benefício fiscal. Simples de se fazer. Eu tenho a possibilidade do Reintegra, que me dá um crédito sobre um percentual das exportações. Eu tenho vários outros benefícios por exportar. Se a empresa é tributada com base no lucro presumido, que impossibilita a manutenção de créditos, eu tenho a compensação através de um crédito presumido que se apura através da declaração acessória chamada Demonstrativos de Crédito Presumido, DCP, no qual eu tenho uma possibilidade de uma recuperação tributária. Então, tem várias oportunidades que decorrem da preponderância ou propriamente da exportação
por conta, e eu vou além da complexidade, e principalmente de ser um departamento, de ser um segmento, melhor dizendo, que o governo olha com muito carinho, tendo em vista que ele quer que esse cara desempenhe um bom papel do ponto de vista da competitividade, porque ele vai gerar empregos aqui, ele vai gerar toda uma economia e uma arrecadação indireta através do crescimento dele, com mais pessoas, mais folha, mais consumo, mais compra, mais gente comprando carro, abastecendo, consumindo. E é assim que você movimenta a economia local. Então, pessoal, quando eu falo da tributação de exportação, e você lá no início desse vídeo pensou, pô, mas o que esse cara está falando? É justamente por essa condução na desoneração que nos revelam várias oportunidades. O vídeo de hoje é justamente nessa perspectiva, ver o caminho, o mercado que tem e adicionar esses caras no seu rol de prospecção. Tem muito dinheiro nesse mercado, então o que eu faço? Plano de ação, como nós sempre ensinamos, ligação, colocar lá no KNAI de exportadores para você prospectar. Cara, é um mercado fantástico, tem muito dinheiro e muitos trabalhos para você ofertar. Então, fique ligado, se você gostou desse vídeo, clique no like, ajuda, né, o nosso conteúdo a ser acessado por mais pessoas, compartilha, se inscreve aqui no canal, lá no Instagram nos segue, oficial Marcos Adriano Silva, LinkedIn, tem na descrição desse vídeo todas as nossas redes sociais. Eu sempre vou estar entregando conteúdo de valor para que você sempre atinja a meta de faturar R$100 mil por mês. Forte abraço, tchau, tchau.